Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Me chamo Pedro Renan, sou treinador e hoje vou trazer um tema bem polêmico aqui. É a respeito do tênis. Será que existe um calçado correto para você fazer musculação? Influencia até onde ele pode ajudar, como ele pode te ajudar e se realmente você precisa de um tênis muito caro para fazer musculação, para ter resultado, para ter performance? Então, fica até o final, eu vou tirar todas essas dúvidas para que você tenha esse conhecimento. Então, roda a vinheta e vamos começar o nosso vídeo. Então, turma, a musculação ela é uma prática conhecida por fazer exercícios específicos, localizados, pelo desenvolvimento localizado da musculatura. Isso se deve muito pela estabilidade que os exercícios e que as máquinas que hoje em dia são desenvolvidas te proporcionam. Então você vai fazer um Husky Scott, você tem todo o ajuste da máquina para que você foque, né, para que você tenha estabilidade para fazer aquele exercício. É por isso que a musculação é conhecida como uma prática muito segura, porque os maquinários eles são desenvolvidos justamente para que você tenha essa segurança no momento de realizar os exercícios e que você consiga se concentrar na região determinada que nós vamos trabalhar. Então, a estabilidade ela é muito importante dentro da musculação. Porém, é claro, hoje nós temos algumas técnicas de desequilíbrio, vamos dizer assim, que faz com que foque em alguns determinados músculos. Por exemplo, existe uma maneira de se fazer o búlgaro que é com o peso do lado contra. Então você vai estar realizando o exercício ali com uma perna esquerda e você vai ter um peso ali com a perna do lado direito. E isso causa um desequilíbrio e aí você precisa estabilizar mais com a musculatura do glúteo para poder realizar esse exercício. Porém, a base, que é o pé, ela precisa estar equilibrada para que o desequilíbrio aconteça só entre ali o glúteo tentando segurar o corpo em relação à perna que vai estar fazendo o movimento. E não uma força para poder, uma força ali do tornozelo para te manter estável. Então existem essas técnicas de instabilidade, vamos dizer assim, que melhoram e trabalham musculaturas específicas. Porém, a musculação sempre vai ser uma modalidade, uma prática onde se busca a estabilidade, o controle muscular, o foco, a concentração em músculos específicos. E turma, em todo esporte você vai ter mecanismos para poder aumentar a performance. Tanto que eu estava até, só um parênteses bem rápido, eu estou lendo um livro que fala sobre treinamento funcional e prevenção de lesão em esportes. E aí uma parte ele fala sobre o calçado, principalmente no futebol. Porque o calçado no futebol, ele precisa te dar aderência para que você consiga fazer os movimentos, né, correr, né? Porém, não pode ser uma aderência tão grande que ao ponto de causar entorse, torcer tornozelo, isso tudo facilita. Quando você tem um calçado que, ou um solo, onde é muito aderente ao calçado. Ao contrário também, o calçado ele não pode ter pouca aderência, porque isso faz com que os jogadores escorreguem bastante. Então, existe um equilíbrio entre o calçado e o solado. Então existe esse equilíbrio entre o calçado e o solo onde você vai estar praticando sua modalidade. É por isso que no futebol você tem a chuteira para jogar em society e a chuteira para jogar em campo. Porque você precisa de uma performance diferente nas modalidades. E na musculação, turma, existe também esse calçado. É em todos os treinos? Não, mas é claro, se você tem uma melhor performance, se você consegue pegar mais peso, ter uma boa execução ou uma melhor execução por conta de um recurso que você está utilizando ali no momento do seu treino. Por exemplo,
Hoje se usa muito os straps, né? Para você ter uma força na mão suficiente para poder movimentar uma barra ou um halter, que muitas vezes a musculatura do grande dorsal consegue fazer a remada, porém você não consegue segurar. Então se usa o strap para quê? Para melhorar a performance do treino de grande dorsal. No calçado é a mesma coisa. Agora, em todo treino você precisa ter um calçado específico? Então não é bem assim. Por exemplo, turma, no treino de braço, de membros superiores, o calçado ele não vai impactar diretamente, na verdade não vai impactar quase nada, ou nada, vamos dizer assim, em relação ao seu treino. Por quê? O máximo que você precisa é ter uma estabilidade ali, que muitas vezes você vai precisar contrair o abdômen para acontecer isso, manter uma postura, mas nada que se relacione muito à instabilidade do tornozelo. Então, no treino de braço, o calçado ele é bem livre, então você pode usar calçados que você usa para correr, com saco, com sola mais alta ou com sola mais baixa. Então, no treino de braço é muito opcional, então você escolhe o calçado que você tem vontade. Já no treino de membros inferiores, aí já muda um pouco, porque você tem muitos exercícios que necessita de ter uma base estável, por exemplo, que é o caso do agachamento. Então fica mais difícil você fazer um agachamento quando seu pé está assim, quando seu pé está o tempo todo balançando. Por quê? Porque você tem muito amortecimento no tênis. Então acaba que você gasta muita energia tentando se estabilizar do que realmente com treino a musculatura do quadríceps ou do glúteo, por exemplo. Nesses casos, eu já recomendo que você use um calçado com solado mais baixo, com o mínimo de amortecimento, desculpa, com o mínimo de amortecimento possível, porque como é uma atividade que não gera impacto, você não tem necessidade de ter um amortecimento muito crescido. Então, o mínimo de amortecimento possível, o seu lado mais reto possível, vai te dar mais instabilidade. E aí você vai me perguntar que muitas vezes você já viu algumas pessoas treinando, principalmente fazendo agachamento, e aí muitas pessoas colocam tipo um calço na parte do calcanhar para que o aluno para que a pessoa consiga fazer o agachamento. Então, o pé da pessoa era para agachar assim, então se coloca um calço, geralmente uma anilha de 1 quilo, para o pé ficar assim. Por que que isso acontece, turma? Geralmente, quando a pessoa tem um encurtamento muito severo do tornozelo, se usa esse cálcio para quê? Para você diminuir, né, essa exigência desse alongamento. Então, você diminui a flexão ali, né, do tornozelo. E aí, o aluno consegue agachar. Só que ajuda naquele momento. Só que a gente precisa pensar que depois o aluno ele vai para casa, ele vai precisar agachar para ir ao banheiro, para sentar na cama. Então, meio que você mascarou ali um problema. Ao invés de você resolver trabalhando mobilidade, alongamento do tornozelo e ensinando ele a agachar com o tornozelo no chão, você simplesmente coloca algo ali para usar como mecanismo ali só para ele conseguir fazer aqueles agachamentos ali durante o treino, e depois ele vai para casa e continua não conseguindo agachar por conta por essa falta de mobilidade do tornozelo. Então é melhor que você resolva o problema do aluno para que ele não precise ficar dependente desse cálcio, tá bom? Então, conclusão de tudo isso. O tênis, principalmente nos membros inferiores, te proporciona sim uma estabilidade, te proporciona sim uma estabilidade, e isso vai te ajudar na performance. Você vai gastar mais energia para contrair a musculatura e menos energia para poder ficar se equilibrando. Então é importante você ter um tênis com solado mais fino. Hoje tem até marcas aí que já desenvolveram alguns calçados que parecem uma meia mesmo, e aí você consegue treinar com o pé mais próximo do chão possível. Só um cuidado, turma. Tem pessoas que usam técnicas de treinar descalço. É uma boa? É, porém, muito cuidado. A maioria das academias não autorizam que os alunos treinem descalço. Então, prefira comprar calçados mais adequados, ao invés de bater de frente. É uma regra, não pode, é uma questão até de segurança. Então, é melhor que você compre o calçado
com um solado mais fino. E hoje você tem marcas aí que desenvolveram aí calçados justamente para isso, ok? Outro ponto é que a musculação ela não depende de calçados muito caros. Então, por exemplo, na corrida você tem tênis com muita tecnologia de amortecimento, de placa, de carbono. Então, são tênis que passam aí de R$ 1.000 facilmente. Então, você não precisa, na musculação é tudo mais simples. Você precisa só de ter um calçado que para você ele seja confortável e com o menor amortecimento possível. No treino de braço, tanto faz. Você pode até, se você é um cara que costuma correr, você pode utilizar o seu tênis de corrida também. O tênis que eu uso, eu queria falar para vocês, eu uso o tênis da Vans, vai aparecer, da Vans, desculpa, vai aparecer aí para vocês. O tênis, ele não é muito confortável, porém, ele é um excelente tênis para fazer agachamento. Então, é como se realmente eu estivesse com os pés no chão. Eu não preciso ficar controlando meu tornozelo, é bem estável, eu gosto bastante dele e uso muito. E é o que eu tenho. No de braço, aí eu uso os meus tênis do dia a dia mesmo, que eu uso para trabalhar. E eu já prefiro um tênis um pouco mais confortável, porque eu fico mais tempo em pé, então eu uso esses mesmos tênis. Então é isso, turma. Espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem com essas dicas, tá? Compartilhe esse vídeo e comente aqui se você usa um tênis específico, se você conhece algum tênis específico que é melhor para o agachamento, para eu saber como é que estão aí a escolha de vocês em relação ao tênis para fazer os treinos de membros inferiores, tá ok? Se inscreva no canal e novamente curta esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.